um dia pra gente falar sobre as nossas regras. Tá. Porque assim, o que eu acho? Todo mundo tem suas regras, É. né? É. Mesmo criança, quando vai brincar, a primeira coisa que a criança inventa na brincadeira é as regras. Você era essa criança? A rainha das regras? Acho que toda criança é assim. Não, tem criança que é muito mais passiva e tem criança que impõe as regras. Amigo, você não tem como brincar sem regra. Qual é a regra desse jogo? Como é esse jogo? Não, mas assim, vamos brincar de casinha. Um exemplo ótimo que eu dei aqui. Mas você falava sobre as regras com o pessoal? Não sei se na brincadeira de casinha, mas, por exemplo, quando você inventa um jogo, Uhum. quando você vai... Você tem que estabelecer quais são as regras pra todo mundo jogar o mesmo jogo. Tá. Tá, então acho que eu era a louca da regra. Eu não queria falar isso, mas... Não, mas é porque, por exemplo, eu vivi uma situação esses dias que me deixou muito irritada. Que eu moro sozinha. Você também. Uhum. E aí, foi receber uma pessoa em casa. Cara, eu não tenho muitas regras na minha casa. Tá. Eu tenho 2 regras que são muito importantes pra mim. Tá. Uma é não entrar de sapato na minha casa. Uhum. Porque que nojo. Uhum. E tipo assim, o Farofa já teve giardia uma vez. Que isso? Giardia é um verme. Tá. E aí a veterinária falou assim, Nina, sapato dentro de casa é uma das piores coisas pra isso, porque você traz toda aquela porcaraiada da rua pra dentro da sua casa. E o cachorro tá o tempo inteiro com a boca no chão, as coisas dele ficam no chão, tudo dele tá no chão. Amigo, foi um prejuízo financeiro e de tempo pra curar esse cachorro. Eu trabalhando, o cachorro não podia ir pra creche. Eu tinha que esterilizar as coisas todas do cachorro. Enfim. Minha regra, foda-se por que eu botei. Deixa o sapato fora de casa, né? E outra é que eu tenho 2 buchas. Uma pra copos. Sim. E outra para as outras coisas. Sim. E aí essa pessoa não cumpre nenhuma das minhas 2 regras. Tá. Ela vem aqui pra casa e ela não cumpre nenhuma das 2 regras. E como que é pra você lidar com isso? E ela fala ativamente sobre isso. Tipo, eu não cumpro essas regras porque eu acho essas regras Nossa, mas aí é meio... meio inúteis. Aí eu fico assim, mas a casa é minha. É o respeito que... por não ser a sua casa, é o respeito que você Quando tem. eu vou na casa de alguém e a pessoa fala, aqui em casa a gente come No chão. sentado no chão. Eu como sentado no chão. E aí eu fiquei pensando, o que aconteceu com a gente? Que até as regras da pessoa, na casa da pessoa, a gente acha que a gente pode questionar. Mas eu acho que isso aí entra num assunto que a gente já falou sobre isso nos vídeos de hoje, que é A falta de educação. falta de educação, falta de limite, de achar que... Porque eu entendo a pessoa não concordar, mas não é sobre ela concordar ou não. É Aí sobre... ela não faz na casa dela. Exato, é sobre ela estar no seu espaço. Ponto. Acabou aí. Você tem regras na sua casa? Tem uma regra das buchas. Você tem? Tenho. Não, agora eu vou de verdade. Acho que você vai tremer, cara. Eu tenho copo e coisa. Muito. Porque faz muita diferença, não Claro que faz? faz. E a pessoa ainda fala pra mim, eu lavei e você nem sentiu. E eu tô dentro de mim assim, eu senti, eu não quis ser mais chata ainda de te pedir pra fazer de novo uma coisa que eu já tinha pedido pra você fazer. E tem um negócio de afrontar que é muito babaca. Tipo, não interessa se... É porque a gente compartilha disso. Não interessa se você sente ou não sente. Interessa que é a sua regra, ponto. Dentro da tua casa. Exatamente. Não é um jogo. Tipo, o jogo das crianças. Não é isso. E não é uma regra, tipo assim, na minha casa todo mundo tem que andar pelado. Que aí eu tô botando você numa situação... É uma regra, velho, que não vai te influenciar nada na sua vida. Exato. Deixa eu Vai ser pensar. do meio que você tem Eu essa tenho, das buchas. eu tenho das buchas sim. Às vezes isso acontece de eu acabar uma bucha e não ter outra, aí eu fico só com uma e eu fico mal, assim, eu preciso ter as 2. Eu saio pra Nossa, comprar. gente, aí você engordura o copo inteiro. Não faz sentido O copo nenhum. fica com gosto de comida. Não, e tem uma coisa assim, tipo, eu pelo menos assim, você cozinha alguma coisa que é gordurosa. Cara, na hora que você tá lavando com a bucha, você já vê aquela gordura. Você fala, não dá pra eu... Não tem a condição de Tem você vezes que eu tenho que essa jogar bucha. fora a bucha. Exato. E eu ainda deixo por último. Quando eu tô... Isso eu nem botei de regra, olha aí. Se tem uma coisa muito gordurosa, ela é a última coisa a entrar na pia pra ser lavada. Que ela vai merdear o resto todo. Concorda? Mas eu nem faltei essa acho que uma roupa. outra... Não é uma regra. Eu ia falar que é regra, mas acho que não. Mas em casa sempre vai muita gente e tem muita gente que fuma, né? Aí eu só peço pra fumar tipo um pouquinho, mas não precisa ficar com a boca na janela. Eu também odeio cigarro. Não precisa ficar com a boca na janela. Pode fumar até na sala. Eu só não fumar no meu quarto não dá. Porque daí
Ai, mentira, eu não tenho só essas duas regras. Sabe que não? É óbvio que não, tenho certeza. Roupa da rua na minha cama não pode. Ah, isso tá no primeiro vídeo do seu canal. Tá no primeiro vídeo do meu Adoro canal. esse vídeo. Essa não pode. Eu tenho desespero de roupa da rua na minha cama. Tá. Porque minha cama é o meu santuário, é o Sim. meu lugar limpinho. É igual isso que você falou, não vai fumar no meu quarto. Sim. Na minha casa também não pode fumar. Só lá na varanda e olha lá, ainda acho ruim, porque eu tenho muita alergia a cigarro. Você é alergia? Nossa, amigo, eu começo a espirrar, meu nariz. Eu passei, assim, mas é por conviver com muita gente que fuma, não é? E eu detesto o cheiro. E o cheiro do cigarro, ele fica um tempo. Fica. Mesmo fica. a pessoa fumando lá na varanda, Fica. ele entra Não, na se casa. essa pessoa, imagina, tem vezes que eu vou pra algum rolê, ainda mais com banda, ou até na casa do meu pai. Na casa do meu pai todo mundo fuma. Eu volto, a roupa inteira vai direto pra grande lavagem, porque não tem como. É isso. Não tem como. O que mais? Outra regra? Pensando das regras que eu tenho, tipo... Olha, eu sou muito maluca da regra do nada. O que mais? Quais são as regras? Eu Você não tem a do sapato? Eu achava que tinha que tirar o sapato do sapato. Não, é que ou depois da pandemia todo mundo tira. Então meio tá. que ficou estabelecido, entendeu? Mas eu tenho Que bom que seus regra... amigos são educados, Eu mesmo. não tenho regra de casa, muita regra de casa, mas eu tenho regra com relações. Serve também. Essa eu tenho muito... Minhas regras, não importa muito onde. estabelecido. Tipo, eu tenho regras sobre amizades, tenho regras sobre relacionamentos. Eu quero saber as regras da amizade, que eu tô o tempo inteiro nessa amizade sem saber. Exatamente, mas é porque você cumpre o requisito. Ah, Você vai ver. Mas é verdade. elas são regras ocultas. Se a É. pessoa se aplica bem, senão elas Exato. vazam. Tipo as coisas que a gente falou hoje, por exemplo. Se a amizade não tem o mínimo de profundidade, não me interessa. Não me interessa mesmo, assim. Sim. Eu acho... Ai, acho besta, sabe? Gente que eu não consigo... E não é de verdade, né? Gente. Eu me molhei no caso. Não, foi ótimo. A Chica. Gente que eu não consigo olhar no olho, me dá... Gente que eu olho no olho e você não vê. Não tem ninguém lá dentro. A gente sabe da pessoa que eu tô pensando. Não mora né? ninguém dentro. É um pouco que eu sinto daquela pessoa. Sim. Nunca fez mal, mas... É isso, você olha, parece que é um vidro. E eu tenho um negócio muito doido com o olho. Porque olhar pra mim é muito importante. Sim. Eu me conecto muito e sou conectado pelo olhar. E quando não tem nada, você faz... Sabe assim? Oi? Ai. Tem alguém em casa. Mas eu acho que são... Eu tenho, tipo, essas regras pra amizade. Tenho regras pra relacionamento. Que eu preciso... Expõe. Uma, não precisa de todas. Uma. Eu preciso que as coisas fiquem claras. Preciso. Não funciona com joguinho at all. Ai, tá vendo? Eu tenho que começar a ser mais assim. Oi, tudo bem? Prazer. Essas são as minhas regras. Cara, eu vou te falar. Eu estava... Porque eu sempre fico tipo, tentando dizer. Então, eu estava em um relacionamento há mais de um ano. Ele terminou faz 2 semanas. Eu não queria, mas eu terminei. Porque entrou... E é um lugar que eu acho que você vai entender super. Que foi, tipo, 1 ano e tanto de relação. E aí, no final, eu senti que rolou... E é uma pessoa super legal. Mas no final, eu senti que rolou assim... Tudo bem, a gente nunca deu o título namoro. A gente vendeu publicidade como casal. Tipo... Eu ia dizer isso, mas 1 ano e meio Não, e assim, independente do título, a gente era visto como... Já me deu preguiça. A gente era Esse boy. A gente era visto como. E aí, no final, eu percebi que eu adoraria continuar, ele também. Só que pra ele era muito mais fácil, porque quem tava investidaço era eu, entendeu? E eu falei assim, peraí, então deixa eu entender. Então a gente não tem o que eu achei que a gente tinha, tudo bem. Só que aí eu preciso realocar as coisas. E assim, isso é uma coisa muito prática no pensamento, mas é terrível. Que eu acredito que foi algo próximo do que você passou na sua última relação, que é esse lance do você constrói uma coisa e aí termina você faz assim, mas não existiu, então não existiu, então eu tô doido, tipo, nada aconteceu. Porque foi assim que eu me senti. Amigo, desculpa, uma pessoa boa da segunda página, provavelmente faz sentir assim. Então, eu acho que o ponto é esse, assim, eu senti falta de uma responsabilidade real, sabe? Não, Afetiva real, assim. Não sei como foi no seu caso, pelo menos eu acho que ele não tava falando, mas no meu as coisas eram ditas, né? Essa é a grande diferença. Não é que você, filhota. Você assinou o Somos uma contrato. família, né?
E Estamos aí, construindo uma vida juntos. e aí eu entendi que, mesmo sendo muito ruim, eu fiz isso por mim e assim, eu preciso estabelecer o que funciona pra mim. Claro. Tipo, e essa pra mim é a maior regra, assim, eu preciso que as coisas sejam ditas, aprendi isso. E eu acho que isso que você falou me abriu essa janela. Elas precisam ser ditas de maneira muito clara. Não adianta a sutileza, Não adianta a adianta. metáfora. E não adianta, tipo, por exemplo, você quer isso? Porque, por exemplo, tinha uma pergunta que meu ex às vezes me fazia, que é: mas você quer casar? Tipo, casar cerimônia, né? E eu ficava, não sei, depende. Acho que casamento pra mim é muito mais a coisa que você tá construindo junto do que isso, assim. Mas se for uma coisa, tipo, que, sabe, que a gente fica afim de fazer. Porque de fato essa é a minha resposta. Não é nem sim nem não, Exato, mas eu acho que isso não funciona. Eu As te- respostas Aham. têm que ser sim ou não. Aham. Quer casar? Quero. Quer ter filho? Quero. Quer não sei o que? Quero. Porque se você quer a mesma coisa que quer ter filho, pra mim não é sim ou não Nossa, é muito isso. essa resposta. Pra mim é tipo, depende de onde a gente tá, quais os nossos planos, a gente quer fazer isso juntos, eu vou ter alguém pra fazer comigo, eu vou ter sozinha. E tem uma... Isso tudo varia, mas não pode variar, amigo. Tem uma questão aí no meio que eu acho muito complexa, que é quantas vezes eu já não vi, principalmente casais heteronormativos, onde um quer ter um filho e o outro não sabe. E lá na frente, depois de 10 anos, 5 anos, essa conta chega também. Exato, Essa porque a coisa pessoa vem. ela vai na brecha do que você falou. Então se a resposta é sim ou não, não tem brecha. Aí você pode entrar nesses pormenores depois, entendeu? Mudar de ideia. É o que seja. isso. Ou adaptar no como você vai fazer a coisa, transformar ela em realidade. Porque eu acho Até que... por um ponto básico que é, eu quero ter filho, você não quer. Vale continuar essa relação? Exatamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que as duas são... Mas assim, isso tem que estar claro. Exatamente. E foi exatamente... E aí eu sei que eu faço esse meia-culpa, porque eu em vários momentos senti que não era sério pra ele. E eu ficava... Sabe quando a gente vai nessa A gente vai... Como você usou? É tipo na... A gente vai nas brechas. Nossa, isso é ganhando muito... pelas brechas. Isso é muito foda. E aí, eu sei que essas brechas é um lugar onde eu ficava confortável, porque eu não tinha que lidar com No a caso, situação. uma armadilha que você cria pra você mesmo. Exatamente. Eu não queria lidar com a situação, então... E aí, só que é isso. Inevitavelmente, chegou num ponto onde eu falei, eu preciso de uma resposta. É claro. E ponto, entendeu? Então essa talvez hoje em dia seja a minha maior regra, que é relacionamentos, amizades ou afetivos. E eu tenho mais que... Tem um que ter relacionamento. regra. Mas, cara, é isso. Tipo, não existe vida sem regra, gente. Não Não existe. existe nada que você vai fazer sem regra. E aí, qual é o problema das pessoas em respeitar a regra? Respeitar a regra do coleguinha? Você não precisa adotar essa regra pra Não. você. Mas se você tá na casa do coleguinha, ou se você vai se relacionar com o coleguinha, você precisa, pelo menos, respeitar a regra do coleguinha. É difícil hoje. A cada vídeo, se vocês repararem, ela tá engasgando em uma. Sabe o motor? É uma palavrinha só que ela não vai. Mas aí é uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa poliafetiva. O que eu mais vejo é como as pessoas... De novo, não tem que concordar com o tipo de relação que eu tenho. Mas como as pessoas fazem questão de desafiar as minhas regras. Dentro do que eu acredito. É isso, gente. É falta de educação. Todos os dias de Todos os hoje nossos se vídeos resumem nisso. eles estão se... Interligando. É. Não ia chegar Não. nunca, né? Mas valeu pela brecha. Se esgueirando pelas brechas. Esgueirando pelas brechas. Amigo, e eu acho muito bizarro isso. Sério. Eu acho muito bizarro você não respeitar a regra de alguém. E eu digo, como alguém que essa é a minha última relação, eu entrei super na vibe do não temos rótulo, e eu levantei essa bandeira. E eu voltei atrás, tá? Eu já ia dizer isso, eu tenho uma preguiça do não temos rótulo. Eu Eu voltei tenho uma atrás. preguiça porque eu acho que uma pessoa que prega essa bandeira do não temos rótulo tá querendo se esgueirar pelas frestas da parada não dita. E eu entendeu? acho, 100%, e eu acho que tem um lugar aí que é o não temos rótulo é tão fácil de dar merda. Porque o rótulo que eu tinha, porque rótulos Não eles era o rótulo existem. que ele tinha. Eles existem, os rótulos vão existir. Claro, gente, a Sendo gente dito ou nomeia não. as coisas, a gente faz isso A gente pra entender o que precisa elas disso. são. Justamente pra testar limite, pra ver E até pra onde a gente entender o que vai. elas são.
Se é uma amizade, é uma amizade. Se é um namoro, é um namoro. Se é uma ficada, é uma ficada. Amizade Se é um colorida. casamento, é um casamento. E aí eu. E, de novo, não estamos falando isso sob a perspectiva das regras monogâmicas, heteroafetivas, não. Exato, Estamos falando de construções. Se eu E estou aí morando... pode ser poliamorosa, pode ser Não, e monogâmica, assim, se eu tô pode morando ser... com você e aí a gente chama isso de casamento, acabou. Exatamente. É sobre isso, é sobre Exatamente. as regras entre essas duas pessoas. Exatamente. Então, pra mim ficou muito esse aprendizado. Mas tem que ser a mesma para as duas. É bom, é por isso que a gente tem que conversar. Por isso que toda vez que a criança vai brincar, ela começa determinando as regras do jogo. Nossa, a Nina full circle, assim, ó. Pá! Fechou. Ó o gancho! Pegou no gancho. Mas você sente que a gente tá num momento de desafiar regras? Eu sinto que as pessoas não têm educação, de novo. Elas estão muito importadas com elas mesmas. É a mesma lógica do teatro pra mim. Uhum. Aí eu vou ficar aqui enquanto isso aqui tá comando pra mim, aí eu vou dobrando as coisas a meu favor. Até que a outra pessoa venha dizer, oi, mas isso aqui, ó, então não dá pra mim, então eu vou embora. Mas vem Entendeu? cá, isso não tem a ver com o comportamento que a gente acho que aprendeu com a internet? Porque na internet você cria suas regras. Amigo, Só que as suas regras não são as regras do mundo, no sentido disso, entendeu? Tipo, em casa eu assisto o filme do jeito que eu quiser falando. No cinema não deveria ser assim, mas as pessoas leem dessa maneira hoje em dia. eu não sei se é tão direto. Eu acho que a internet tem criado pessoas cada vez mais autocentradas Sim, fato, e autorreferenciadas. fato. Até porque quando você só consome o que você gosta, você vai ficando sem referência de todas as possibilidades da existência. Você viu o conteúdo de gente que é só sobre a pessoa e Sim, pessoa mesmo, assim, sim. tipo, não é nem lifestyle, que Não. eu já acho conteúdo de lifestyle uma coisa meio estranha, acho meio babaca, mas assim, é tudo tão eu sobre... E eu até vi um estudo sobre isso, que tem aumentado o tanto de transtorno narcisista e depressão, né? Então eu acho que a internet tem a ver com isso. E eu acho que isso é bem narcisista, que é tipo, eu vou usar essa situação e você a meu favor, enquanto me favorece. Uhum. E aí eu vou dobrando nas suas brechas, nas Uhum. brechas que você abre, eu vou dobrando você para o que me favorece, que eu acho que é o que nós dois vivemos. Quando eu acho que não tá mais me favorecendo, ou quando o que você tá exigindo em troca é mais do que eu tô disposto a dar pra isso que tá me favorecendo, ou não tá mais favorecendo do jeito que eu achava, eu pulo fora, como se nada tivesse existido e acontecido. E tem uma coisa que eu aprendi com o meu namorado, com o Raul, que eu uso pra minha vida inteira, só que agora eu aprendi a refinar isso, que é, estamos numa relação. Tem o que é meu, o que é seu e o que é nosso. Sim. Aprendi isso muito com o Raul, uma das coisas mais legais assim, que a gente teve. Só que hoje eu entendi que o que é meu, o que é seu, o nosso, ele tem que ser nosso. Isso. Não é um nosso. Ele não pode ser o eu tô seu que olhando você aqui... tá forçando goela abaixo de mim. Eu não tô aqui olhando pro nosso e cuidando sozinho. O nosso a gente tem que cuidar junto. Porque senão fica nesse lugar onde que foi um pouco que eu senti, que foi tipo, eu vou lidar com os meus B.O.s, você lide com os seus. Mas a gente já tá numa relação. A gente já tem B.O. juntos, gato. Alô. Essa relação já existe. Eu acho isso tão cínico. É gente. tipo, é muito, cínico, pra mim né? é você pegar uma massinha, misturar e falar assim, agora separa, cada cor. Sozinho, porque eu não vou te ajudar. Boa sorte, eu não mexo com massinha, é meio que isso, entendeu? Eu tenho que Essa metáfora é de boa. massinha. Essa metáfora é boa. Regras. Eu acho importante regra. Eu acho importante Nossa. respeitar a regra do coleguinha também. Relação. Né? Se não é uma regra que tá ofendendo você ou a sua, né? Uhum. Tipo, na minha casa todo mundo é obrigado a andar pelado. Uhum. Então beleza, então eu não vou na sua casa. E aí também tem um negócio de você comunicar, né? Do Sim. tipo, eu não vou bater de frente com essa regra e vou virar e falar, Nina, isso aqui não faz sentido pra mim. Então eu não vou na sua casa. Exatamente. Exato. Ponto. Então a gente pode se encontrar num restaurante. Exato. Não nudista. E quem vem na sua casa não gosta de cachorro? Aí eu confesso que aí já é uma coisa. Tipo, essas outras regras me deixam irritada, mas eu ainda engulo, porque é uma afronta a mim mesma. Tá. Agora, olha aquilo ali. Não, gostou. Olha aquilo ali. Olha essa coisuquinha de mamãe. Olha a inocência desse serzinho. Não. E é um serzinho que só quer agradar, velho. Ele só quer amor, ele só tem amor pra dar.
Ele só quer agradar. Lá vem ele. Aí você vai ficar achando ele ruim, aí eu já começo a ficar irritada. Fora que, pra quem não sabe, essa aqui é a casa dele. Claro. Não é a casa de quem tá visitando. Claro. Então a prioridade é ele. Se você acha ruim ele, então não vem. Estamos falando de você. Vem aqui, Tá tão bonito. vem aqui, vem cá. Mas Então, ele é a alguma, prioridade, é isso. Aí eu já fico irritada. uma regra que você não viveria sem. Uma regra que eu não viveria sem? Eu acho que respeito Não. é uma regra. Uia. É, falando sério. Mas é mesmo. E é bem por aí. Eu acho que respeito é uma regra. Talvez seja a regra que a gente mais tem lidado nos últimos tempos com as pessoas quebrarem isso, né? Porque a gente tá falando de respeito. Sim. Acho que respeito é a regra, amor. Boa, gosto. Cumpra regras. Vamos Cumpra regras vamos você fazer. também. Delimite suas regras, combine as regras. A gente tem que ser mais criança nesse aspecto. Vamos jogar esse jogo aqui? Que jogo é esse? É uma Você relação? não pode estar jogando amarelinha e eu estar jogando pique-esconde. É uma amizade? Entendeu? O que é? Isso, qual é o jogo que a gente vai jogar? Regras no trabalho. É detetive? Também são É imagem e importantes. ação? Nossa, posso falar isso? Vou falar rápido pra fechar, mas assim, eu percebo que, por exemplo, no ambiente de trabalho empresarial, a regra é muito borrada. Porque geralmente você tá. Em tese, ela está em contrato, está tudo claro. Mas você não E vai de deixar de repente- fazer isso, né? Por seu chefe. Uma querido. horinha, um negocinho aqui que você faz, um limitezinho ali que você passa. Porque você não tá recebendo hora extra. E aí, de repente, isso vira. Deixa de ser exceção, é isso? Vira regra, né? Já aconteceu legal. Oh, Então, eu acho que nesses pontos. Óbvio que também é um lugar de certo privilégio, porque a gente sabe que tem pessoas que passam por essa situação e vão ter que engolir. porque precisa tanto do trabalho Exato. que, tipo... Mas entenda que isso é passado. Eu acho que minha dica é essa: fique atento às suas regras. E eu acho que tem muito chefe que se vale disso também. Absoluto. Você precisa tanto, então faz aqui, né? Até porque se você não quiser, Vai vai ter quem esticando o seu queira. limite ali, ó. E no final das contas, vai ter sempre alguém que vai fazer. Se não vai ser você, vai ser outro. Mas aí, se você tiver a possibilidade. Cara, eu acho, mas isso é outro vídeo. Eu comecei a questionar isso do todo mundo é substituível. É? Muito. E foi por uma questão prática. Foi por uma questão afetiva, não. Então eu não sei não se todo mundo é substituível. Mas acho que até certo ponto. Você pode botar outra pessoa no lugar. Não, Aí a coisa ser feita da mesma não, maneira? Não, isso aí é. Mas o meu ponto é sempre. Porque a gente vive num lugar de escassez. Sempre vai ter alguém que vai aceitar Sim. por menos. E essa é a bosta. Mas às vezes é um barato que sai caro. Exatamente. Mas isso é outro vídeo. Regras. Já.